Bom dia, sexta-feira, dia 2 de janeiro, inauguramos 2026 e vamos que vamos, gente. Vamos encerrar esse comecinho aqui de ano, né? Finalzinho de semana. Bom, a gente vem aqui da virada com a lua em Gêmeos, lembra que ela ficou um tempão sem aspectos, né? Eu falei para vocês uma lua meio perdida ali, e o único aspecto da lua em Gêmeos, quadratura com Saturno, foi hoje na madrugada, 4:09. Felizmente, sim, aqui no Brasil a gente não teve marcas de coisas gravíssimas, né? Mas eu vi questões de ressaca no Rio de Janeiro, né? Muitos resgates, até o momento que eu tinha visto, o bombeiro tinha resgatado mais de 500 pessoas, quase 550 pessoas da, da ressaca, né? Do mar no Rio de Janeiro na virada do ano. E conciliar bem com esse perfil de lua sem aspecto, em Gêmeos, assim, meio perdida, né? Bem atrapalhada. Mas enfim, passou. Chegou a quadratura com Saturno 4:9. A gente precisa manter um pouquinho de atenção até o meio da manhã ainda. Na verdade, gente, ó, de hoje, sexta, até amanhã, da manhã, fica ruim para iniciativas e o clima fica meio estranho, tá? A Lua vai deixar Gêmeos, vai ingressar em Câncer às 10:09. Entra num ponto onde ela tem força, que é o signo onde ela, do domicílio dela, só que o Câncer é um signo da água, né? Então ele tem um perfil mais sensível. Mas o que é mais difícil não é isso, gente, é porque a Lua ingressando em Câncer, ela vai entrar numa sequência de oposições com os planetas e com o Sol que estão ali em Capricórnio. Então nós vamos pegar desde as 10:09 com a Lua ingressando em Câncer. A primeira oposição vai ser às 11:58 com Mercúrio, vai deixar esse tempinho assim um pouco ruim para atividades muito técnicas, para comércio, atividades de trânsito geral, assuntos da mente racional, atividades que envolvem equipamentos, máquinas, enfim, ela é um pouco chata assim no cotidiano mesmo, até com papelada. É que como é essa época do ano, né, dia 2, ainda mais sexta-feira, tá muita coisa, comércio, né, assim, fechados, né, não estão funcionando, então ameniza um pouco para nós aqui no Brasil esse perfil ruim para dia a dia, porque se fosse assim num dia comum, a Lua oposição Mercúrio é uma representação muito problemática para a vida diária, né? Cheia de percalços, assim, né? Depois que a Lua passa pela oposição a Mercúrio 11:58, fiquem atentos também com troca de mensagens, né? Se você posta coisas ali também pode ser uma indicação de problema. Mas a Lua vai seguindo para a oposição a Vênus, que já vai ser perfeita amanhã no sábado na madrugada, 5:40. As oposições Lua com Vênus, geralmente elas são indicações de um clima insatisfeito. Pode ir para um campo às vezes um pouco preguiçoso ou uma insatisfação. Às vezes a gente nem consegue muito identificar o que gera insatisfação, mas é meio chata, né? E para os temas de Vênus acaba não sendo bom. Então, para alegria, diversão, entretenimento, para dinheiro, aquisição, plano de estética, beleza, essas coisas todas, né? Pro campo do romance, satisfação pessoal, não é exatamente bom, é meio chata, é uma influência assim, né? De Lua em oposição Vênus, tá? Eu até acho que seria até um pouco pior se fosse quadratura, mas oposição é um aspecto desafiador. Eu também recomendo, sendo uma oposição, evitar assim muitos excessos com os temas de Vênus, né? Por exemplo, alimentação, bebida, essas coisas, né? Daí a Lua parte para a oposição ao Sol 7:3. E a Lua fica forte pela fase, né? Tá no ponto máximo de visibilidade, como também pela posição por signo, né? Ela tá no próprio domicílio. E mantém um clima, começa a ficar um clima aqui um pouco mais seco, né? Devido à relação com o Sol. É uma lua cheia um pouco ríspida, né? E a gente vai levando até o meio da manhã cada vez mais rispidez, porque a Lua chega à oposição a Marte. Então o Sol tá ali no meio da oposição com Vênus, oposição com Marte, tá deixando os dois mais secos, né? E o que a gente tem então para a virada da sexta para o sábado, eu diria já desde a manhã, daqui do meio da manhã da sexta, é uma coisa meio ríspida, às vezes parece um clima meio forçado, assim. E a gente precisa ter atenção, principalmente quando for chegando lá, mais para o meio da manhã do sábado, com excesso dessa rispidez em conversas, atitudes com as pessoas, nas atividades que você estiver fazendo, ela fica um pouco bruta. É sujeita a problemas, né? Já que a Lua vem da oposição com o Sol e vai para a oposição com Marte, amanhã 9:37 da manhã. Então a gente amanhece meio com um clima um pouco ríspido, né? Ele é tanto insatisfeito como ele às vezes é um pouco tenso. Ele não é nervosão de esbravejar, mas às vezes meio bruto mesmo, né? Meio arrastado, assim. E o que acaba trazendo para essa virada de dia aqui uma coisa ruim, né?
depois melhora substancialmente, gente, porque da oposição com Marte, a Lua vai chegando à conjunção com Júpiter. E como a conjunção é só noite, 19h37, a gente vai perceber muitas horas, né, a influência. E aí a Lua conjunção com Júpiter é boa para aplicar mudança, ela é bastante sensível, muito criativa, exatamente fértil, tem um perfil de abundância, né, de prosperidade de maneira geral, tem bastante sensibilidade mística, é bom para atividades também beneficentes, para pacificação, para viajar, também é bem interessante. E vai ser às 19h54, então a gente vai pegar um tempão. E depois disso, a Lua vai seguindo para um trígono a Saturno. O trígono com Saturno é só no domingo. Ele é bem relaxante, vocês vão perceber, né? Vai pelo menos encerrar o sábado com um clima legal, porque iniciou bem ruim, né? Na sequência de oposições, tá? Então, assim, eu penso que essas oposições, elas têm um pouco mais de impacto no fluir. Ela é um pouco arrastada, ela é um pouco preguiçosa, às vezes... dificuldade de engrenar com atividades mais práticas, né? Pouquinho disso que a gente tem aqui. Mas me acompanhem amanhã, porque, gente, na semana que vem a gente vai do céu ao inferno, porque a gente tem, na semana que vem, Vênus ficando casime, a gente tem Marte ficando casime, só que nós vamos ter no sábado da semana que vem um bombardeio contra Júpiter, gente, uma série de oposições desses planetas aqui, todos em Capricórnio no mesmo dia, assim, uma sequência de oposições a Júpiter. E por isso que eu falo que vai do céu ao inferno. A gente tem Vênus casime em Capricórnio, ela é bem interessante para atividades de campo técnico, atividades financeiras também, né? Ela é até bem interessante para isso, mas a gente vai pegar aí algumas coisas meio estranhas acontecendo na semana que vem. Me acompanhe amanhã. Vocês vão ver que interessante. Inclusive, nós vamos ter um período do trânsito da Lua em Leão em que ela não vai ter aspecto nenhum. Ela vai passar por Leão inteirinho sem nenhum aspecto, que é bem raro de acontecer, tá? Então, amanhã vocês me acompanham para ver que semana maluca que nós vamos ter. Mas uma ótima sexta para vocês, então, e até amanhã.